Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. É uma grande alegria tê-los aqui novamente conosco. E hoje nós vamos falar sobre karma e se ele realmente existe da forma com que a gente acredita que ele ou acreditava que ele existe, né? Então, ó, senta aí, joga as pedrinhas fora, abre o seu coração nesse momento para que novas informações e novas ideias cheguem até o seu ser. Então vamos começar. O karma, dentro das religiões, né, que estudam sobre ele, falam sobre ele, falam com relação a vidas passadas, né, a coisas que fizemos em outras vidas e carregamos desde o começo das encarnações. E nós carregamos este karma, né, que é como se fosse uma bagagem que a gente carrega de outras vidas, por outras vidas até o infinito. Karma tem uma conotação ruim, né, na verdade, né, quando fala de karma. Quer dizer o que, por exemplo, você tem uma situação muito, traumática nessa vida, por exemplo. Aí algumas religiões vêm com a explicação que assim, não, você está pagando um karma seu de vidas passadas, né? Quer dizer, alguma coisa que você fez em vidas passadas, você está pagando nessa vida agora. Exatamente. E nós acreditamos muito, nós sentimos muito que isso está enraizado na nossa sociedade, né? E que isso afeta muito as nossas crenças, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, né? Porque muitas religiões tratam o karma como se fosse algo que fosse acompanhar a gente para a vida inteira, para essa vida, na outra vida e daí para sempre. Para sempre. Só que se você começar a se questionar, né? Começar a questionar da onde veio esse karma, né? Você começa a entrar num ciclo que você não tem resposta. Porque se você parar para refletir desde o começo, quando a gente ainda era um espírito puro e começou a encarnar, a gente veio puro. Então, da onde vem esse karma? Né? Se da nascente todos somos um, né? Então, o que nós queremos trazer para vocês aqui é uma reflexão para que vocês de fato reflitam com a gente, se questionem com relação ao quanto as suas crenças te limitam, né? Ao quanto essas crenças te impossibilitam de ter acesso a informações diferentes, a uma forma de enxergar a vida de uma forma diferente, a transformar a tua vida. Porque nós todos somos seres criadores e as nossas crenças influenciam na nossa vida. Por quê? Principalmente por causa da consciência coletiva. Enquanto um número de pessoas estiverem acreditando naquilo, em determinadas coisas, como o karma, por exemplo, ele continuará existindo, né? Por quê? Porque uma grande parte da consciência coletiva acredita no karma e compartilha as informações sobre isso, a respeito disso, né? Então, a partir do momento que você acredita naquilo, aquilo ganha força, aquilo ganha vida. E é aquela mesma história que a gente já comentou uma vez no canal sobre o que vai acontecer comigo quando eu morrer. O que vai acontecer com você é exatamente o que você acha que vai acontecer. Então, se você acredita que você vai reencarnar de novo, reencarnar, você com certeza vai reencarnar mesmo. E várias vezes. E com muita dificuldade. Porque você sente, quando você vai dessa pro outro lado, a gente nunca morre, a gente só nasce de novo, né? Você leva a sua crença junto. E essa crença se transforma na tua realidade. Porque nós somos luz, nós somos seres criadores, nós criamos a nossa própria realidade. Então, se você vai, você desencarna e vai pro lado espiritual, pra parte astral da coisa, e você acredita piamente que o karma existe, que você vai ter que reencarnar para pagar,
é isso que vai acontecer, né? E vamos falar então, mas como assim? Então você está falando que o karma só existe porque as pessoas acreditam que ele existe. É isso? É isso. É isso, tá certinho. Agora vamos refletir com relação ao karma de um outro ponto de vista, sem ser o ponto de vista religioso, o ponto de vista de que a gente veio aqui para pagar alguma coisa. Bom, lembra daquele vídeo que a gente falou sobre a essência de todos nós? Onde a gente, de algum modo, a gente começou a explicar. Também tem aquele vídeo, a teoria da cebola também, né, que a gente explicou de onde viemos para onde vamos, enfim. Então, resumidamente primeiro era aquela energia, aquela bola de luz, e aí aquela bola de luz, em determinado momento, parou para pensar e se questionar, porque já sabia como que era viver com tudo que existe. Então, assim, como que eu vou então expandir o meu conhecimento, expandir a minha consciência para que eu tenha mais experiências? Então, essa bola de luz foi se desmembrando ao longo das eras, ao longo do tempo que a gente sabe que não existe, né? Enfim, mas foi se desmembrando até chegar no nível de indivíduo, no nível atômico e assim por diante, né? Então, sabendo que somos todos parte desse todo e vice-versa, então esse conceito de karma que a gente veio aqui para pagar alguma coisa acaba ficando meio confuso, né? Por quê? Poxa, se eu faço parte do todo, né? Esse todo, esse criador cósmico, esse espaço cósmico, né? A vida toda, né? Que tem aí afora que a gente não enxerga com nossos olhos tridimensionais. Bom, se eu faço parte desse todo, esse todo faz parte de mim. Como é que então eu acumulo karma, né? Como que então essas coisas vão desenrolando? Como que essa crença chegou até nós? Na nossa perspectiva, o que acontece? Como eu já explicou outras vezes, todos nós estamos aqui nesse momento encarnados por escolha. Então nós escolhemos estar aqui, nós escolhemos, antes de encarnar, né, a vida que a gente ia levar, o sexo que a gente ia ser, a família que a gente ia cair, as coisas que iriam acontecer ao longo da nossa vida. Para quê? Para que a gente pudesse aprender, expandir a nossa consciência com todas as experiências que a gente vive hoje, vai viver ainda aqui nessa encarnação, na terceira dimensão do planeta Terra. Então, dito isso, né, novamente, só para refrescar, a única forma de karma que a gente pode atribuir nessa realidade é a lei da atração. Aí a gente retorna lá naquele vídeo sobre por que a lei da atração não funciona, sobre... Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, que é um outro vídeo. Exato. Também. Porque a partir do momento que você identifica que existe a lei da atração e que ela é uma das leis que regem o nosso universo, e você começa a trabalhar nela, tudo aquilo, ação e reação, né, que a gente costuma comentar, ela vamos dizer assim, tudo ao mesmo tempo, né? O que isso significa? O único tipo de karma aceitado é o da ação e reação, que é você planta, depois você colhe, mas na mesma vida, né? Aqui, no agora. Então, o que acontece? Você está desenvolvendo a sua caminhada, trabalhando a lei da atração, e dependendo da sua forma de pensar e sentir, né? Porque pensamento mais sentimento igual realidade. Então você acaba criando a sua própria realidade com determinadas, vamos dizer assim, determinados desafios para a sua expansão da consciência. E se você não está alerta, você não está, vamos dizer assim, atento sobre isso, que isso existe, você acaba colocando a culpa na vida passada, você acaba colocando a culpa em algo que você fez, você acaba colocando a culpa no teu karma. Então, por exemplo... Sendo que não é o teu karma, é a forma de hoje, como você vive hoje, o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Por exemplo, eu já ouvi assim, numa história no Espiritismo, que falava assim: poxa, a pessoa era tão boa nessa vida e tal, ajudou tanta gente, foi lá e perdeu um dedo.
Mas o que pode ser isso? Uma das explicações que chegaram pelo Espiritismo naquele lugar que eu estava, disseram o seguinte, não, que a pessoa, em outra vida, ela, sei lá, foi um capataz, enfim, matou um monte de gente, tudo, sei lá o que aconteceu. E aí, nessa vida, era para ela perder um braço. Só que como ela ter sido uma boa pessoa, se regenerando, enfim, então ela perdeu só um dedo. Quer dizer, está pagando um erro de uma vida passada. Porém, na nossa perspectiva hoje, você perder um dedo, por exemplo, não é porque você fez algo ruim na vida passada, mas sim porque você escolheu uma forma, antes de encarnar, pela qual você pudesse aprender a expandir a sua consciência o máximo possível nessa encarnação. E muitas vezes nem é algo planejado antes da tua vinda, é algo agora, do momento. Por exemplo, é aquela história que a gente comentou. Poxa, São Paulo é tão violento, né? Eu vou tomar cuidado, tenho que sair na rua assim, tenho que fazer isso, tenho que prestar atenção aqui, prestar atenção aqui. Começar com aquela paranoia, você alimenta tanto essa paranoia que uma hora vai acontecer. Porque você tá atraindo essa situação. Tá atraindo, porque você ainda não compreendeu essa situação como um todo. Então, quando você faz isso, na verdade, você tá falando pro universo, vem, traz isso que eu quero experienciar. Você não tá falando, não, eu não quero isso. Porque quando você nega, é quando você atrai. Então, quando você está falando, Deus me livre que aconteça um assalto, você acabou de pedir para o universo te trazer para você ter essa experiência. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com as coisas que a gente pensa e com as coisas que a gente já pensou. É a mesma coisa que a gente fala para várias pessoas que começam a fazer a lei da atração, começam a, de fato, prestar atenção no que pensa, no que sente, nos seus atos, o que o seu coração tá falando, né? Seguir mais a sua essência e deixar o seu ego de lado. As pessoas, elas resolvem dar uma chance pra lei da atração, vamos dizer assim, né? Como se ela tivesse a opção, que ela vai acontecer de qualquer jeito, mas enfim, abafa, né? E então ela resolve dar uma chance pra lei da atração e começa a fazer as coisas direitinho, vamos dizer assim, direitinho. Aí passou um mês, não deu resultado. Aí ela já desanima. Aí passou 2 meses, não deu resultado. Ela fala, que essa bosta não existe, que isso aqui não funciona, que não sei o quê. Só que, amiga, você tem, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos de uma mentalidade onde a lei da atração pra você não existia. Onde você estava sendo julgado, ou você estava sendo punido por alguma coisa, depende da sua mentalidade, porque algumas pessoas acreditam em umas coisas diferentes das outras pessoas. Então, aquilo tudo, aquelas crenças desses 50 anos, 20 anos que você tem de idade, que você tinha, não vão desaparecer com 2 meses de prática de lei da atração. Então, façam as contas direito, né, pessoal? Então, assim, a gente às vezes recebe, poxa, eu tô meses tentando a lei da atração e não funciona. O que você está afirmando? Você está afirmando a sua crença antiga. E o que você está jogando para o universo? Que você não quer que ela funcione. Porque você ainda não aprendeu que você tem que mudar a sua mentalidade, que o seu padrão mental tem que mudar. Não é só esperar vir de fora, você tem que trabalhar dentro de você, né? Você caminha um pouquinho, o universo caminha um pouquinho, você se encontra no meio do caminho e as coisas acontecem, né? Então esse tipo de karma, entre parênteses, na verdade, é a lei da ação e reação, que a gente chama, né? Causa e efeito. A causa e efeito. Porque quando você planta agora, você colhe agora. Então, se você que tem vamos dizer assim, algum desafio maior na tua jornada, na tua vida, e vamos supor que algo sempre dá errado, sei lá, algo sempre dá errado. Você tem aquela mentalidade de que você já vai para aquilo sabendo que vai dar errado. Óbvio, vai dar errado. Então, para você mudar esse padrão mental, você precisa exercitar, você se observar seus pensamentos e as suas ações e suas atitudes. E colocar no papel mesmo, vamos dizer assim, fazer um plano de ação da tua própria vida. Do que tu pensava, do que você falava, o que você acreditava em todos esses anos da tua vida. Porque você vai ver que você vai ter que desconstruir as tuas crenças. Justamente. Enquanto a gente manter as crenças e manter, nada muda, porque o nosso padrão vai ser o mesmo, o padrão mental é o mesmo. É uma pessoa que a gente gosta muito, só que ela vive uma negatividade. Ela fala assim, porque eu nasci nessa vida pra sofrer, eu nasci pra me dar mal, tudo dá errado comigo.
olha o discurso, vocês estão ouvindo, né? Então, esse discurso é a pessoa jogando pro universo que ela quer mesmo é se lascar. Essa é a verdade. Tá jogando, e olha, jogando. não foram mais de uma pessoa, hein? Então não tem foi mais de uma pessoa. várias pessoas que a gente já encontrou na mesma situação, no mesmo padrão mental de comportamento, que é um comportamento, né? E é um comportamento vicioso, porque a pessoa vai sempre se lamentando, se colocando de vítima, né? Então, aí chega no momento, eu desisto de tudo, eu não sei o que lá. E é como eu falei, a atração em 1, 2 meses não dá certo. Ela tá vendo? Minha vida é uma... né? Nada funciona, tudo dá errado. Então, assim, mais uma vez, passou a vida inteira vibrando numa vibração, com um determinado comportamento, uma determinada mentalidade, né? Aí as pessoas falam assim: eu devo ter tirado pedra na cruz, eu grudei chiclete na mesa da Santa Ceia, eu fui um capataz na outra vida, sabe? As pessoas começam a relacionar o que está dando de errado nesta vida com vidas passadas, sem assumir a responsabilidade sobre elas mesmas. Lógico, que é mais fácil colocar a culpa na vida passada do que assumir que é a sua própria culpa nessa vida. E assumir a responsabilidade e ser responsável sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos. Puxa, Fernando, mas é tão difícil fazer isso? Ok, no começo é. Né? Assim como tudo no começo, né, a gente precisa ser disciplinado para que a gente possa cada vez mais que aquela coisa fique natural pra gente. Né? Então você começa, vamos supor, vou começar a academia amanhã. Puxa, no primeiro mês, amigão, amiguinha, vai ser uma catástrofe, né? Vai ser cansativo, você vai puxar ferro um dia, vai com todo dolorido no dia seguinte, ou você vai querer correr na esteira, não vai durar 10 minutos correndo na esteira, porque no começo é mais difícil e exige sim mais disciplina, mas não quer dizer que não vai ser gratificante para você no futuro próximo. Se você já começa o desafio, né? O desafio da lei da atração, dizendo ou questionando se isso funciona mesmo, parar por aí. Porque você vai até o momento que você vai dizer, não, isso não funciona e acabou. É isso aí. Porque se você já começa de forma questionadora, que isso não existe, que isso não vai funcionar, que não sei o que lá, vamos ver se isso me convence, óbvio, você já sabe o que vai acontecer. Você vai continuar no mesmo padrão mental, porque é aquilo que a gente falou. Não é tantos anos da tua vida que de repente um dia você despertou para a lei da atração, fazendo, sei lá, alguns meses, é que tua vida vai mudar. Não, a tua vida vai mudando aos poucos, mas você também tem que estar aberto para prestar atenção nessas mudanças, porque daí você vai falar, isso aí foi sorte. Foi sorte ou foi a lei da atração que está começando a funcionar? Foi o universo vida, né? que deu aquele empurrãozinho. E lembre-se, nem sempre a mudança que a gente quer é aquela que a gente precisa, né? Então, mais uma vez, fique aberto para perceber e aceitar e ser grato pelas mudanças que chegam na sua vida. A gente sabe que deve ter pessoas aí se contorcendo na cadeira, querendo vir aqui esganar, porque é muito apegado na sua crença, né? Mas essa é uma visão que a gente tem. A nossa perspectiva, né? Vamos dizer assim, nós não temos religião, nós não seguimos nenhuma religião. Isso é algo de fato que foi nos permitido ver e sentir, experienciar. Então, não tome como a tua verdade. Se isso não ressoa contigo, não tem problema nenhum. Mais uma vez a gente fala que essa é uma perspectiva nova que estamos trazendo, que nem todos ainda estão abertos o suficiente para compreender, né? E a gente quis começar com o karma, que é uma das coisas mais simples que a gente pode começar explicando nesse momento. E a próxima, a gente já tem uma lista aí que a gente falou, né? A gente vai começar agora a adentrar assuntos que vão ligar um no outro. Então, a gente sugere que vocês continuem assistindo, não assista um e falar, isso não tem nada a ver, eu vou parar de curtir, eu vou parar de acompanhar, porque pode ser que os próximos vídeos te ajudem a compreender um pouco melhor essa visão deste vídeo, por exemplo. E pessoal, assim, pensa comigo. Todos nós escolhemos estar aqui neste momento. E a gente não veio aqui para sofrer. A gente não veio aqui para levar uma vida na miséria. Porém, depende da gente entender isso. Ser responsável pela nossa própria vida, pela nossa própria, nossos próprios pensamentos e ações, para que a gente incorpore a lei da atração, para incorpore a realidade que a gente quer ver no mundo.
Não culpe o passado, vidas passadas e não sei o que, não sei o que lá. Não. Procure se estudar. Se estude. Coloca teu ego pra sentar numa cadeirinha e fala pra ele, fica aí, só quando eu mandar você vai sair. E aí você senta consigo mesmo, com a sua essência e faz uma análise de fora. Como se você fosse outra pessoa olhando pra você e tenta identificar quais são aquelas crenças que você tem enraizadas lá dentro. Escreve no papel e depois tenta analisar isso de uma forma mais expandida, do macro pro micro. Deixa o ego de lado e vai olhar aquelas situações, aquelas crenças que você identificou dentro de você da visão da sua essência, de fora, do todo, de Deus, não de você pra fora. Então sempre se questione tudo que você está vendo, está ouvindo, mas não por crítica, mas sim por tentar entender mais, né, o que você pode aprender daquilo que ressoa com o seu coração, porque as respostas estão sempre todas dentro de você e o coração é o GPS, vamos dizer assim, que melhor vai guiar o seu caminho. E a partir do momento que você compreende esse exercício que a gente fala de desconstrução de crenças, de tudo que você veio aprendendo desde criança, quanto mais você faz esse processo, você identifica isso e se abre para uma nova realidade, uma nova oportunidade, sua vida se transforma, você vira uma pessoa livre, aberta, aquele tipo de pessoa que pode conversar sobre qualquer coisa que exista de assunto no mundo para conversar, você ser essa pessoa aberta, sem julgamentos e sem crenças. Então, era isso. Gratidão mais uma vez por todos estarem aqui com a gente. Bem-vindos aos novos integrantes do Vibrando Alto, a família Vibrando Alto. Logo, logo tem outro videozinho e namastê!